pouco. Bom, agora é hora de Corinthians. Ferrari, me fala desse Corinthians que perdeu para a Ferroviária. O gol foi irregular, mas nós vamos focar aí num jogo que o Corinthians não foi bem, né? Não, teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. O Fábio Carille reclamou dos passes errados, da transição da defesa para o ataque. O Corinthians chegou até, pressionou, criou alguma coisa, mas não teve aquele futebol que a torcida espera, ainda mais contra um time que era o pior do campeonato. A Ferroviária subiu um degrau com essa vitória, mas era o pior até então. E o Corinthians não conseguiu jogar. O Jadson foi o melhor da equipe. Muito melhor, né? Muito melhor. Se desmarcou, procurou, criou chances, mas o Corinthians ainda não conseguiu engrenar no campeonato. Tá bem classificado, já está classificado para a próxima fase, mas futebol mesmo ainda está devendo um pouco. Eu vou pedir até para a gente rodar as imagens do treino de hoje, né, que foi pela manhã, lá no centro de treinamento do Corinthians, até para a gente falar um pouquinho do Jadson, porque um jogador que se destaca muito, às vezes é até difícil, né, o Ferrari, para um time que não acompanha ali o raciocínio do Jadson. Né? E ele chegou para ser esse cara mesmo, o cara que vai resolver, vai puxar o time para cima. Ele ficou muito tempo sem jogar na China, está nesse processo de readaptação, evolução física também, né? Então o Jadson é esse cara que o Corinthians espera para resolver os jogos. Foi bem ontem, mas tomou o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar contra o RB Brasil na quinta-feira. Quinta-feira, então tá fora. É um desfalque importante. Importante. Mas, por outro lado, volta no clássico contra o São Paulo no domingo. Então é um reforço importante para o Corinthians para o fim de semana. Fica fora agora, 0 cartão, e aí no domingo está à disposição novamente para o clássico. Esse treino aí de manhã hoje, já teve alguma coisa ou representação não. apenas, né? Representação, os jogadores que não estão sendo aproveitados, o pessoal reserva, que sempre na segunda-feira, quando joga no domingo, eles colocam para fazer um treino mais com bola o pessoal que não está jogando tanto, para manter um nível, todo mundo chegar mais ou menos bem preparado. Vamos ouvir o Cássio, porque ele falou, né, lá depois do treino, lá no centro de treinamento, e ele falou o seguinte, porque o Corinthians perdeu a primeira colocação geral agora para o Palmeiras. Só que o Cássio falou que não, que o Corinthians vai recuperar esse primeiro lugar aí. Vamos ouvir? A equipe chegou num patamar, acredito, bom, apesar de a gente ter perdido essa última partida, os resultados são bem positivos. Acho que a equipe está mostrando uma cara, um estilo. E eu acho que a gente vem crescendo, e a tendência é crescer mais, evoluir mais, melhorar. E espero que, de repente, esses gols que a gente não está conseguindo fazer agora nos mata-matas, nos próximos jogos, a gente possa conseguir dar sequência e conseguir fazer e ganhar partidas com mais tranquilidade. A nossa meta é tentar ficar no primeiro geral, né? Ficar em primeiro geral, confirmar o primeiro do grupo. Acho que uma vitória agora na próxima partida já confirma nós como o primeiro do nosso grupo. E aí tentar buscar as vitórias para a gente poder ficar no geral em primeiro. Acho que hoje nós estamos em segundo, o Palmeiras em primeiro, a gente possa tentar ultrapassar o Palmeiras e ficar no geral em primeiro para a gente poder decidir as decisões em casa. Ferrari, a gente falou muito dos goleiros hoje aqui, né? Grandes destaques de goleiros aí pelo Brasil, né? Nos dois clássicos, principalmente, o Carioca e o Paulista. Cássio tá seguro ali no gol corintiano? Ele acabou o ano no banco, aí o Walter começou a temporada lesionado, o Cássio voltou a jogar e começou bem, né? Tá bem no ano, não cometeu grandes falhas, tá mantendo uma regularidade, que era o que faltava um pouco mais para ele no ano passado, mas começa bem o ano e, por enquanto, titular absoluto. Titular absoluto. Vamos falar, então, de boas notícias para você, corintiano, porque Rodriguinho diz que fica, Ferrari. Fica e assinou, Resolveu, né? Resolveu. Meu Deus, desde o final do ano passado, essa história. Uma novela, o Corinthians conseguiu assinar, Rodriguinho agora o contrato vai até o fim de 2019, acabava agora em 2017, e agora no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça no ano que vem. Então o Corinthians conseguiu assinar, deu um aumento salarial. O Rodriguinho tinha uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, o Corinthians não aceitou negociar, segurou o jogador e aí apostou na renovação e conseguiu fechar. É um jogador fundamental hoje, titular absoluto, e o Corinthians deixa de perder um jogador importante. Perdeu tantos no passado, né? Verdade. Renato Augusto, o próprio Jadson, Gil, e agora conseguiu segurar o Rodriguinho, uma peça fundamental. Até por isso, porque com um elenco já muito questionado, né? Se você perde o Rodriguinho... não dá para perder agora. O Corinthians não tem uma peça de reposição ali. O Guilherme ainda não conseguiu jogar, ninguém está preparado para essa função. E o Rodriguinho com o Jadson está funcionando bem. Agora eu pergunto para você, nosso assinante querido que nos acompanha, dá muita dor de cabeça? Eu não vou perguntar para você não, porque eu sou parceiro. Melhor não, Se eu for amigo aqui, não tá na área, não rola. Mas é uma coisa que dá um pouco de dor de cabeça, não dá? E pro Corinthians, gente, tá dando uma baita dor de cabeça.
Ferrari, conta pra gente. Ontem o Corinthians levou um gol 3 de jogadores. 3. Dos 6 gols sofridos, 3 foram de ex-jogadores. Ex naquelas, né? Mais ou menos, porque o Corinthians ainda tá pagando. Os jogadores têm contrato. A gente tá vendo o com gol o aí. Alain Mineiro. Alain Mineiro foi de ontem. Foi o último, mas já tiveram já outros. Tivemos o Luca no jogo da Ponte Preta, isso. E o Claudinho, o garoto Claudinho, que quase nunca jogou no profissional, tem 1 ou 2 jogos apenas pelo Santo André. Aí é o Luca, ó. Isso, aí, falei do Todos os jogadores do Corinthians, ainda com salários pagos pelo Corinthians. Contratos longos também. Contratos longos, estão emprestados para esses times, Santo André, Ponte Preta e Ferroviária. E aí, dando uma dor de cabeça danada, hein? É a lei do ex do futebol, né? Você acha que o jogador joga mais, assim, contra um clube dele? Lógico, Eu né? acho que tem um gostinho especial aí, sim. Principalmente no caso do Luca, né? É. No passado ele foi bem com o Tite, depois caiu um pouquinho. Aí esse ano, no início da temporada, sequer treinava com a equipe principal. Foi ficava preterido, ali né? Isso, ficava ali na reserva. Às vezes nem começava o treino. Aí foi emprestado para a Ponte, quis sair, foi uma vontade dele de ir para a Ponte Preta para jogar com mais frequência. Fez aquele gol e ontem o Alain Mineiro também deixou dele. Né? Vixe, Maria. Então o Corinthians está pagando para tomar gol agora. Está pagando para tomar gol, mas por outro lado, esses jogadores também estão sendo valorizados, estão jogando, aparecendo. Pelo menos essa é o que diz a diretoria, né? E que acha isso. Voltam depois do Paulistão? Não, os contratos são maiores. O Alain Mineiro deve sair da Ferroviária, mas o Luca tem contrato até o fim do ano. O Claudinho também deve sair depois do Paulistão. Mas a tendência é que eles não sejam aproveitados aqui. Legal. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai beber um cafezinho no Ferrari, ele vai me contar aqui como é que essa história de dor de cabeça de ex, às vezes dá mesmo, isso é normal. E aí a gente volta já depois do intervalo para falar de uma seleção que não tem problemas, pelo menos por enquanto, sob o comando do Tite, né? Tá treinando lá no CT